Saudações, ouvintes! Mais uma quinzena e mais um Não Precisa Copiar, só que essa semana a gente vai fazer um desvio ali da filosofia estrita e vamos dar uma conversada sobre psicologia. E para esse tipo de programa não poderia haver um anfitrião melhor do que meu querido amigo, não é o Rodrigo, é o Frederico Crepe. E aí, Fred, dá um oi pros ouvintes. E aí, pessoal, tudo bem? Tamo junto aí. Fred, você tá aqui por quê? Porque todo mundo tirou atestado, você é qualificado e os outros colegas de Não Precisa Copiar não são. Por que é você que tá aqui? Pô, aí você me botou numa sinuca de bico, né, cara? Porque E quem está aqui com a gente, Fred? está aqui o Rondinelli que foi nosso parceiro lá de Ciências Humanas, lá no CH da UFJF. Coabitou com a gente no ICH, só que ele era da pós-graduação em psicologia. E aí, Rodinelli? E aí, galera, beleza? Tô aqui em Maceió. Ponte Aérea, então, Maceió, Juiz de Fora. Rodinelli, fala para os nossos ouvintes o que você curte estudar, o que você faz da vida. Conta para eles aí por que você tá aqui no Não Precisa Copiar. Então, galera, primeiramente, obrigado aí pelo convite, por participar do podcast de filosofia, mas, como vocês falaram, hoje vamos para uma área afim à filosofia. Então, eu tenho minha trajetória acadêmica, né? Sou graduado em psicologia, mas fiz meu mestrado, doutorado em psicologia, mas numa linha específica de história e filosofia da psicologia. E atualmente atuo como docente na faculdade aqui na cidade de Maceió e como um psicólogo clínico. Então, mantenho esse interesse na psicologia como ciência, na reflexão mais filosófica sobre a psicologia histórica, assim como em aspectos mais práticos ligados ao manejo clínico de sofrimento psicológico. E mais recentemente, digo há 4, 5 anos, comecei a me interessar pelo uso de práticas, né, que nós chamamos de mindfulness, algumas técnicas e práticas que advêm da filosofia budista no contexto da clínica e no contexto do manejo do sofrimento psíquico. Essa mindfulness, a gente aqui é time Ariano Suassuna, e a gente odeia o inglês, Rodinelli. Tem uma forma de chamar ela em português? O termo mais utilizado em português para esse nome, que é uma tradução, né, o mindfulness, é a tradução de um termo em Pali. Eu esqueci qual o termo em Pali que designa mindfulness. Mas em português traduzem por atenção plena. Atenção plena, mas eu prefiro o termo consciência plena, eu acho bem mais expressivo. E por que não chamar, já que você falou que tem uma relação com as filosofias budistas, por que não chamar de meditação? Então, é uma prática, realmente, a consciência plena, que você pode fazer por meio da meditação, né? Tem vários tipos de meditação. Tem um tipo de meditação chamado meditação mindfulness, meditação de consciência plena. Então, é um tipo de meditação. Só que você pode realizar, vamos dizer assim, praticar, adquirir a consciência plena por meios que não seja a prática meditativa clássica de sentar ou ficar numa posição totalmente parada. Você pode desenvolver essa habilidade de uma maneira mais informal, poderíamos colocar assim. Se o ouvinte ficou em dúvida aí, desenha um diagrama de Venn que vocês vão entender que nem toda meditação é mindfulness, nem todo mindfulness vai ser meditação. É basicamente isso. De certa forma, sim. Você pode, por exemplo, desenvolver o mindfulness, consciência plena, comendo, se alimentando ali, estando com a consciência plena totalmente nas sensações advindas do ato de comer, na textura da comida, no sabor. Ah, que doideira, que loucura, não sabia dessa. Realmente, eu tenho a prática, eu não sei qual é o inverso de consciência plena, mas eu tenho a prática de completamente desligar meu cérebro vendo alguma coisa na TV e nem prestar atenção no que eu tô comendo. Aí daria para transformar esse momento num exercício de consciência plena. Isso, né? Desculpa, vou de novo utilizar um termo em inglês, mas eles falam mindlessness, né? Esse sou eu comendo, vendo vídeo. Isso, comendo vídeo, olhando o WhatsApp e ao mesmo tempo conversando com alguém. Então você nem percebe o ato de comer. E você pode usar os termos em inglês se quiser. A gente que é suacionista aqui
e fica aí criticando os termos em inglês. Só fazer uma pausa no momento de conteúdo, Rondinelli, fazer uma crítica ao Frederico Krepp. Frederico Krepp, que abandonou o curso de psicologia, vamos lavar uma roupa suja aqui. Todo mundo que formou em psicologia ficou empregado aí. Laís Lage está empregada, Rodinelli está empregado, com pós-graduação e tudo lindo. E você está aí passando perrengue fazendo concurso da FGV, respondendo quantas bananas tem no cesto. Olha só o erro que você cometeu. Pô, pelo menos eu acertei quantas bananas tinha, né? Tô satisfeito. Eu sabia, né, que o Fred não tinha terminado a psicologia. Quando eu saí aí daí de Juiz de Fora, em 2018, eu achei que... não sei se ele estava cursando ainda, não lembro. Eu já tava na filosofia já, eu troquei em 2016. Foi mesmo. Pô, esse questionamento do Pedro eu me faço todo dia, cara. A gente que era da filosofia, Rondinelli, falou pra ele, meu filho, faz isso não, termina primeiro. Mas ele foi teimoso. Mas é isso aí, faz parte do crescimento. Eu pensei em fazer isso também, sair da psicologia pra filosofia, mas não deixaram, assim. Que bom que não deixaram, porque você foi lá e fez isso, né? Depois, na pós, você foi para essa linha de história e filosofia da psicologia, justamente foi nessa direção. Exatamente. Bom, então vamos voltar para o conteúdo. Então você vai falar para a gente aqui não apenas de consciência plena, mas dos benefícios disso em relação ao sofrimento psicológico, certo? Exatamente. Então explica pra gente aí como é que funciona isso, que sofrimentos são esses, é todo sofrimento, como é que faz, precisa ir para um psicólogo, você falou que você faz atendimento clínico, esse mindfulness aí, essa consciência plena, eu vou lá no seu consultório, ou eu posso ver um vídeo no YouTube, eu posso fazer de casa, como é que funciona? Então, galera, vou fazer um breve histórico, assim, muito rapidamente e panorâmico de como essas práticas de mindfulness, né, de práticas de consciência plena, foi adentrando o universo da psicologia, da psiquiatria, até mesmo da neurociência, né? O Excelente. Sabe por quê? Eu fiquei curioso também. Você falou que tem relação com o budismo. Então eu quero ver como é que teve essa migração de ideias aí. Exatamente. Então, o primeiro programa que foi inspirado diretamente nas práticas de consciência plena é o chamado Programa de Redução do Estresse baseado em Mindfulness, que é do John Kabat-Zinn. É um médico americano que em 79 ele montou um programa, né, de 8 semanas, se eu não me engano, com pessoas que estavam passando por situações de estresse profundo, dores intensas, assim, sintomas. Ele era um médico, sintomas físicos decorrentes de estresse. Ele era um praticante de meditação mindfulness, né? Meditação de consciência plena. Pensou por que não utilizar essas práticas que ele fazia no contexto formal, indo para retiros, com pessoas leigas que não têm interesse no budismo como religião, e ver se essas práticas ajudam a diminuir os sintomas de sofrimento advindo de sintomas físicos decorrente de estresse agudo. Deixa eu ver se eu entendi. Então ele não tinha estudado isso ainda enquanto psicologia. Ele só fazia e ele falou, vou testar aqui nesse outro programa. Isso, ele era um praticante de meditação e médico. E pensou em utilizar o que ele fazia e organizar o que ele fazia de uma maneira mais, não, né, nesse contexto, não no contexto religioso, que obviamente a prática do mindfulness é milenar, mas obviamente é feita no contexto religioso para fins de iluminação, não é só uma prática visando o bem-estar. A gente sabe que tem toda uma filosofia subjacente à prática de mindfulness, de treinar a mente, mas para você alcançar um grau de iluminação no contexto da filosofia, da religião budista. Ele quer trazer isso para o contexto laico, pessoas com sofrimento, com dores, que utilizar aquelas técnicas para ver se diminuir as dores. Isso é 79. Para ver se aliviava esse sofrimento. O ouvinte pode ficar tranquilo que a gente está procurando alguém que manja das filosofias orientais para trazer aí para falar para vocês. Mas enquanto isso, vocês podem ouvir lá o Subut lá no programa sobre identidade pessoal, que tem um arranhadinho no pensamento do budismo, que tem a ver um pouco com isso que o Rondinelli está falando. Segue o barco, Rondinelli. Então o John Kabat-Zinn, que é um dos nomes pioneiros nessa área da aplicação da prática da consciência plena para diminuição e manejo de sofrimento físico e sofrimento psicológico,
o programa deu muito certo, as pessoas passaram a incorporar no dia a dia aquelas práticas que eram feitas semanalmente, e daí ele começou a montar vários programas. Então ele criou um programa chamado, né, Programa de Redução de Estresse baseado em Mindfulness, que foi se espalhando ao redor do mundo. Hoje é uma coisa muito conhecida, você faz uma formação específica para ser instrutor, para poder oferecer esse tipo de programa em contextos específicos. Então daí você começa a ter no universo da psicologia, da psiquiatria, cada vez mais um intercâmbio entre integrar na prática clínica estratégias de mindfulness, estratégias de consciência plena, justamente para lidar com o sofrimento psicológico. Para dar outro exemplo, tem uma psicóloga americana chamada Marsha Linehan, que ela era uma terapeuta cognitivo comportamental, né? Utilizava, para quem não sabe, é um modelo terapêutico, na verdade, não é um modelo só, tem várias terapias cognitivas comportamentais. Uma das mais famosas é a terapia cognitiva do Aaron Beck. Mas, basicamente, trabalha com a ideia de que nosso sofrimento vem a partir de uma certa percepção distorcida da realidade. Então, tem uma percepção distorcida de mim mesmo, do futuro e do mundo, e isso traz sofrimento. Como, por exemplo, eu sou um merda. Né? Você generaliza, você erra, sei lá, não consegue passar numa prova, ou faz uma escolha errada na vida, e daí generaliza, eu sou um merda. Então, ele tem uma concepção intelectualista do sofrimento psíquico. Não a Marshallina. É o cognitivo da coisa, né? Isso, cognitivo, foco no cognitivo. Para o ouvinte que não está ligado no significado, é o cognitivo nesse sentido das ideias que você tem sobre si, sobre o mundo ao seu redor. Tipo assim, eu não vou na festa porque todo mundo lá me acha chato. É tipo isso, né? Isso, aí eu tenho que trabalhar essa percepção que eu tenho de que todo mundo me acha insuportável para eu parar de ter esse medo de ir lá na festa. Exatamente, uma terapia das ideias, né? Das suas percepções sobre si próprio, no caso, nesse nível. Né? Então, a Marsha Linehan, ela desde adolescente sofria muito, foi internada no hospital psiquiátrico, diagnosticaram ela com esquizofrenia, só que ela conseguiu fazer um curso de psicologia, fazer um doutorado, e começou a integrar na terapia cognitiva a prática do Zen budismo. Ela é católica, mas ela tem uma vivência do Zen budismo muito intensa. Então, ela criou um modelo terapêutico, né, já falando assim, numa linha teórica, no caso, numa perspectiva, uma abordagem terapêutica, inspirada diretamente nas práticas de meditação de consciência plena, que é a chamada terapia comportamental dialética. Ela utiliza várias estratégias de mudança comportamentais e várias estratégias baseadas na prática do mindfulness, de aceitação e de regulação emocional. É uma tipo de abordagem, é o padrão ouro nas intervenções com pacientes com personalidade borderline, transtorno de personalidade borderline. É marcado por muita desregulação de humor, tentativas de suicídio com muita frequência, um alto grau de vamos dizer assim, as mudanças de humor não são proporcionais ao que acontece ao redor da pessoa, um medo intenso de ser abandonado, as características clínicas disso. Então, ela criou esse modelo para justamente ajudar essas pessoas, geralmente são mulheres, de quatro casos, 3 são mulheres e um é homem, né, mais predominante. Nossa, muito. Isso. Então, eu falto definir o que é o mindfulness, né, a definição. Vou dar a definição, assim. O que é o mindfulness? A ideia de mindfulness é você estar com a sua consciência, sua atenção, mas a sua consciência como um todo, focada na experiência, com atitude de aceitação, uma atitude não crítica, não valorativa e compassiva. Ou seja, você pode ter consciência plena focada na respiração. Você para alguns minutos, coloca o foco na sua respiração e a ideia é que você está todo momento focando e sentindo a experiência de respirar. Desde os movimentos corporais na região do diafragma, do abdômen, até as sensações físicas advindas aqui dessa região da cabeça, do nariz. E você está todo momento lembrando em voltar sua atenção para essas sensações, sem julgar o que quer dizer isso. Vem um monte de pensamento sobre eu não terminei o trabalho, eu ainda não tenho dinheiro para pagar a conta. A ideia não é brigar nem esvaziar a mente. A ideia é aceitar a experiência tal como ela aparece para você. Né? E daí a gente vê um paralelo que depois foi explorado pelo um filósofo e neurocientista famoso chamado Francisco Varela, de integrar
e ver paralelos entre a prática da meditação de consciência plena com a fenomenologia, né? Essa ideia de acessar a experiência, uma atitude não teórica, poderíamos chamar assim. Sem seus próprias visões anteriores sobre a coisa. Simplesmente focar naquilo ali que está na sua frente e olhar Isso. para aquilo. Deixa eu ver se eu entendi assim, Rodinelli. Daria para dizer que é como se no estado normal assim eu tivesse a deriva num oceano de pensamentos assim que vem, vai, eu tenho que fazer isso para supervisão, o aluno tal me desrespeitou, a mãe quer falar comigo, a nota tem que ser lançada, o salário atrasou, e aí eu paro essa deriva meio que me ancorando nessa experiência e assim ela não resolve os problemas que existem fora de mim, mas ela me ajuda a centrar melhor o meu comportamento, a minha atitude, o meu pensamento, é isso? Exatamente, Pedro. A palavra que você falou é central, âncora. A ideia é você usar a sua capacidade de focar na sua experiência, seja a experiência advinda do próprio corpo ou experiência externa, né? Ouvir um som com atenção exclusivamente focada nesse som. Porque a nossa mente, naturalmente, ela faz esse processo de divagação ou Uhum. ruminação sobre o passado, que é muito comum nos casos de pacientes com sintomas depressivos, arrependido porque não tomou aquela decisão, arrependido porque mudou de curso, arrependido porque não terminou o relacionamento, e está aí naquele loop de ruminações, e triste e cheio de culpa, ou ela está ruminando sobre o futuro. Será que eu vou Uhum. conseguir passar no concurso? Será que eu vou arrumar um emprego? Será que como vai ser a eleição no Brasil, a próxima eleição? E a gente, nessa divagação, perde a oportunidade de aproveitar o momento presente. Então, a ideia não é fugir da realidade. A ideia é ter estabilidade mental que lhe capacite ter uma experiência, ter uma relação mais livre com a sua própria experiência. Entendeu? Então, essa dimensão de aceitar a experiência e ser menos reativo à experiência. Então, por exemplo, quando eu estou com muita raiva, se você é a pessoa mais explosiva, da experiência da raiva, você passa para ação, às vezes falar alto, às vezes agredir, e com o Uhum. treino da mente, que a prática de consciência plena permite, você se torna mais consciente da sua experiência e tem uma maior liberdade para escolher os rumos da sua ação, escolher como você vai agir a partir daquela experiência. Então, a palavra é essa, é uma âncora, né, que você usa, principalmente nos momentos de emoções dolorosas, em momentos de situações difíceis, você não tem como fugir. Aí você tem como se relacionar de uma maneira diferente. Aí vem o elemento de Interessante. aceitação e uma aceitação compassiva, né? Daqui a Uhum. pouco eu posso falar melhor sobre o que significa esse ser compassivo, que também não tem necessariamente a ver com uma visão religiosa de mundo. Você pode muito bem manter uma visão, se você preferir uma visão não religiosa, e falar de compaixão num contexto totalmente ancorado numa visão científica, ou que se quer científica da realidade. É interessante que essa questão da reatividade e você falou da liberdade, né, de desenvolver essas opções a partir dessa centralidade, porque, de fato, alguns problemas só estão na sua cabeça, mas tem outros que não, que existem fora da sua cabeça aí no mundo real e que vão vir aí para te morder. E ela não resolve eles, mas ela resolve um outro problema que é você, nessa reatividade, fazer alguma cagada e piorar a sua situação em geral, ou nessa reatividade gerar problemas ainda piores, né? Interessante isso. Eu queria É, fazer um comentário, uma pergunta também, né? O Rondinelli, ele estuda isso e ele tá na clínica e também dá aula e tudo, e assim, mais uma questão do aspecto social, né? Porque se a gente for parar para ver, assim, a gente pega, por exemplo, a pandemia nos últimos anos, né? A- O sentimento que eu tenho, né, e eu acho que isso é corroborado pela realidade, isso cada vez mais vai ficando evidente, é que a gente teve uma piora muito grande na qualidade da saúde mental das pessoas, né? E aí eu ia jogar essa questão dele, né, dele fazer uma avaliação disso a partir da luz desses conceitos que ele está trazendo e perguntar se isso é um grande desafio, né, para você pensar uma intervenção de uma meditação de atenção plena no momento em que você tem uma sociedade que teve uma qualidade da saúde mental muito pior, né, nesses últimos anos,
e que joga muito ao contrário, né? Muito estímulo, 300 mil telas, videozinhos de 30 segundos cortando, um subindo pro outro no TikTok, no Instagram, no YouTube. E fica cada vez mais difícil, né? Você parar para botar as coisas no lugar, você observar, ter uma consciência maior das coisas e tudo mais. Ô, Rondinelli, o Fred tá tão quietinho que eu achei que ele não tava nem prestando atenção, que ele tava mindless, mas agora eu vi que ele estava, sim, atento aí ao programa. Pois foi, achei também que ele estava em ondas sonoras diferentes também, mas seguramente ele estava Exatamente. colocando uma pergunta bem, uma questão super, assim, super quente, né, Fred? Porque realmente, assim, a pandemia, se as pessoas já estavam sofrendo, se já estava difícil existir com a pandemia e o processo político que a gente viveu no Brasil nos últimos 4 anos, assim, aquele desespero todo, pensando no Brasil, mas no mundo como um todo, esse aquecimento global, todos os sistemas, É, guerras, canos. Então a gente se coloca como você tem um mínimo de estabilidade mental se o mundo ao seu redor está desmoronando, né? E muitas vezes se faz essa crítica que a práticas de meditação de consciência plena, essas práticas de autocuidado, é uma espécie de escapismo, uma maneira de você não enfrentar, de você fugir, não querer lidar com a realidade. Mas eu vejo como pode ser para algumas pessoas, mas eu acho que na verdade, e é muito forte, né, abrindo parênteses, no próprio movimento budista, seja aquele religioso ou movimentos, né, inspirado no budista laico, um certo engajamento social muito grande. Porque a ideia é o seguinte: se você tem uma maior capacidade de acessar a sua experiência, o seu sofrimento de uma maneira não reativa, você é capaz de ter ações mais sábias e mais assertivas. Então, por exemplo, a ideia é que você sempre vai haver sofrimento, né? Isso é uma realidade, vai haver sofrimento sempre. Agora, você pode ter uma relação, diminuir o sofrimento, ter uma relação com o sofrimento que é menos desesperada, né? Por exemplo, o que é engraçado, pessoas com transtornos de ansiedade, pegar um clássico, o transtorno de pânico, né? Que há um mínimo sinal de que é muito comum, inclusive nesse período pós-pandêmico, os estudantes, adolescentes, ter casos, uma epidemia de pânico na escola. Um adolescente ficou com pânico e os colegas também desenvolveram sintomas de pânico. Então, a estratégia baseada na consciência plena. A ideia é justamente o que é paradoxal, é ficando amigo da sua ansiedade, que de certa forma ela se torna menos ameaçadora. Traduzindo, né, no caso do pânico, você começa a ter sintomas fisiológicos e você interpreta aqueles sintomas fisiológicos como sinal de que você tem um risco iminente à sua saúde física. Ah, vou ter um AVC, vou ter um ataque cardíaco, ou mais extremo, vou morrer, ou então o dano aumentar, estou ficando louco. Com a prática de consciência plena, as pessoas aprendem a ter uma maior tolerância a esse desconforto, né, e perceber que apenas o corpo da pessoa se desregulando fisiologicamente e ela consegue, a partir de uma certa experiência de prática, perceber que ali é só experiência. E a experiência, da mesma maneira que você está agora com o coração batendo mais rápido, daqui a pouco ele volta a bater mais lento. Você não tem a reatividade de achar que você está morrendo. Então, assim, é um grande desafio mesmo nesse período pós-pandêmico, nesse mundo atual, a gente conseguir ter o mínimo de estabilidade. Talvez daí venha um apelo dessas práticas que são milenares para o mundo contemporâneo. Então, nunca viveu numa época tão agitada, com aparelhos de distração em massa, né, com possibilidades mil de fazer mil coisas, mas a gente não consegue parar 15 minutos para ler um texto sem querer pular para o Spotify para ouvir uma música, ouvir metade da música, vai no Netflix, não consegue escolher o filme no Netflix, vai na rede social, olhar o stories de alguém, e na verdade você fica assim, zapeando, sem ter uma atenção, vamos dizer assim, clara e fixa em nada. Então isso por si só é angustiante, né? Com certeza. E você descreveu a minha vida ultimamente. A Isso minha se, também, isso se deteriora cada vez mais? Tipo assim, cada como vez é? mais você vai diminuindo sua capacidade de atenção no padrão, aí você tem que fazer um esforço para concentrar? Então, Pedro, eu não sei responder do ponto de vista assim de pesquisa empírica, assim, porque tem muitas pesquisas empíricas, assim, de experimento mesmo, mostrando se a geração que cresceu a partir do momento que o smartphone já estava nas mãos das crianças, ela tem uma capacidade menor de atenção concentrada do que a nossa geração, sei lá, década de 90, nesse sentido. Mas, assim, como palpite, eu acredito que hoje
manter a atenção em objetos que antes a gente mantinha com certa facilidade, exige um maior esforço nesse sentido. Eu acho que... Pausa aqui, Rodinelli. Ouvinte, mini aula de filosofia da ciência aí, ó. Se quando você faz uma pergunta pro cara, ele fala que não sabe e vai dar um palpite e deixa isso claro, é porque ele é um pesquisador sério. Se ele tem resposta pra tudo, é charlatão, é safado, é sem vergonha. Fica aí a dica de filosofia da ciência. Exatamente. Sabe nossas redes sociais? Não. @ N precisa copiar em todas as redes sociais. TikTok, Ok. YouTube, Instagram, tudo mais. Ih, cara. N precisa copiar em todas as redes. Qual que foi a dificuldade de falar isso, Fred? É porque eu ia falar NPC. Não, porque eu ia falar NPC, cara. Não Quase que eu temos falei esse nome. NPC. É, exatamente, aí ia dar ruim. Outra coisa, cara, quando eu entro no cinema e vejo, igual eu vi esses dias aí, o filme novo do Scorsese, 3 horas e 26 no cinema e eu não pego no celular e não tem nenhum estímulo ao meu redor e eu fico ali 3 horas e 26 minutos assistindo aquele filme. Cara, é tão bom, eu me sinto tão bem. Eu não sei por que a gente voluntariamente, como humanidade de maneira geral, aceitou se tornar escravo desses monte de mini estímulo sem sentido. Que doideira. Tô preocupado com isso agora. Também é uma das razões desse episódio estar aqui hoje, ouvinte. E isso me preocupa bastante também, pessoal. E a minha entrada nessas práticas não foi uma entrada teórica, assim, eu estava interessado intelectual nisso, foi entrada pessoal mesmo. Eu estava vivendo muita ansiedade nesse período da eleição de 2018, muito angustiado. E eu, poxa, o que é que eu posso fazer? Tentei fazer algo para o político, né? Não eleger o Bolsonaro, mas não dependia de mim. E a ideia foi que eu percebi, poxa, eu preciso ter um mínimo de estabilidade até para concluir esse doutorado. Na época eu estava no segundo ano do doutorado. E eu descobri nessas práticas justamente a capacidade de não ficar o dia inteiro procurando notícias, o dia inteiro vendo a nova postagem no Twitter, no Instagram. Porque eu percebi, se eu ficar no piloto automático, que é a nossa mente não treinada no piloto automático, de um estímulo para outro, eu não consigo fazer nada, eu fico angustiado. Então, justamente a ideia é essa, Pedro, de utilizar essas práticas, né? Não é no sentido, claro que você, no contexto religioso budista, é para atingir a iluminação, toda aquela filosofia que, inclusive, eu não tenho tanto... Isso aí é bom também, mas a gente não sabe se a iluminação é como os budistas dizem. Então, enquanto a gente não descobre qual religião está certa, a gente pode resolver esses problemas. Eu, nesse período de 18 e 20, eu estava fazendo mestrado também, tive problemas sérios com esse mesmo tipo de coisa, esse mesmo tipo de hábito ruim, de retorno a esses mesmos gatilhos, só que eu não tive esse discernimento, nem de procurar estudar melhor, nem de procurar ajuda até de um profissional, e isso me prejudicou muito. Pois é, cara, imagino, viu? Porque a gente tenta fugir do sofrimento, né? Tá desconfortável, vai procurar um alimento, vai procurar uma distração que é autodestrutiva. E essa ideia de essas práticas é muito interessante, já abrindo outro parênteses, que tem um estudo chamado Mind and Life, que é um esforço conjunto de cientistas e eles chamam de ciências contemplativas, e monges e pessoas que praticam meditação de maneira muito sistemática, de integrar, né? De não integrar, mas de tentar olhar para a mente, para a realidade e pensar uma maneira de pensar de trabalhar vários temas a partir da ótica das ciências contemplativas e a partir da ótica da ciência moderna, chamado Instituto Mind and Life. E é muito falado isso. A ideia não é você utilizar essas práticas para se tornar religioso de religião X ou Y, mas para ter uma mente mais estável e uma capacidade de ação no mundo que lhe oportunize para você e para as outras pessoas mais bem-estar. Então, nesse sentido, a ideia é essa. Né? Você não é laicismo, não sei nem qual a palavra, trazer para o contexto laico, e tem muita
muitos benefícios. Né? Se você vê nos últimos 40 anos, no contexto da psicologia, tem um certo boom assim, de estudos vendo realmente a prática de consciência plena diminui os sintomas de ansiedade, diminui os sintomas de transtorno depressivos, aumenta a concentração das pessoas, aumenta a capacidade de tolerância ao desconforto. E tem muitas pesquisas, inclusive do ponto de vista da neurociência. Né? Coloca lá os monges, fazer aqueles estudos de fMRI, imagem de ressonância magnética funcional, para ver se tem algum tipo de alteração no cérebro dos caras lá, e descobre que tem. Agora sim, são pessoas que isso é maneiro. meditam 8 horas por dia. Tem um monge famoso que é o Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, eu ia falar dele agora. Você não precisa chegar nesse nível não, tá, ouvinte? Você não precisa disso tudo não, você só precisa conseguir concentrar na página de um livro mais do que 2 minutos. E fizeram pesquisa com ele, com o fMRI, e descobriram mudanças realmente, não mudanças estruturais profundas, mas assim, uma capacidade maior de não ser reativo. Por exemplo, pessoas que diante do estímulo de medo pulavam, saíam correndo, percebia que ele conseguia perceber e ter uma atitude mais assertiva. Então tem muito esforço nesse sentido, de você utilizar tanto a ciência tradicional para estudar essas pessoas, como utilizar essas técnicas no contexto de uma prática clínica que é científica. Você tem as terapias cognitivas, comportamentais. A partir da década de 90, foi integrando ao seu rol de técnicas várias práticas de consciência plena, como também a prática de desenvolver a habilidade da compaixão e da autocompaixão para aliviar o sofrimento psicológico. Você tem várias terapias hoje em dia que dentro do protocolo dela tem o treino de habilidades de consciência plena. Por exemplo, terapia comportamental dialética, da Marshall Linehan, que eu falei, terapia de aceitação e compromisso, né, que são terapias que têm um pé no behaviorismo, mas vão incorporando essas práticas de desenvolver essa habilidade. Outra terapia que utiliza muito isso, que é uma terapia mais recente, que é criada em 2010 por um psicólogo britânico chamado Paul Gilbert, que é a terapia focada na compaixão, né, que tem uma influência muito grande da psicologia evolucionista, mas ele pensa que a habilidade de desenvolver compaixão ela é terapêutica. Né? Isso é muito forte no budismo tibetano, a ideia de você desenvolver compaixão por si mesmo, pelo mundo e por todos os seres, né? No contexto do budismo tibetano. Mas ele utiliza essa ideia de compaixão como antídoto para o quê? Para a autocrítica, como antídoto para essa concorrência, a ideia de você tem que estar sempre ser o melhor, sempre dar o máximo de si, trabalhar exaustivamente para ser o primeiro. Ele fundamenta na psicologia evolucionista, mas diz claramente que a inspiração dele vem da ideia de compaixão do budismo tibetano. Eu estou meio que aqui, tá muito sistemático na minha apresentação, vocês me cortem aí para me organizar aí, tá, meninos? Não, eu queria fazer uma indicação, inclusive, o Rondinetti já deve ter visto já, mas tem um documentário sobre esse cara, sobre o Mathieu Ricard, que é A Revolução do Altruísmo. Eu acho, se eu não me engano, ele é da Netflix, o documentário. Então deve ter lá. E aí mostra isso direitinho, mostra a pesquisa, né, os efeitos da meditação no cérebro, explicam como é a meditação, mostra que ela se ajuda a desenvolver empatia pelo outro, que isso faz uma diferença absurda no convívio. Exatamente. E tem esse intercâmbio entre cientistas e essas práticas de meditação de consciência plena e práticas de compaixão ficou institucionalizado pelo Mind Life, né? Que foi iniciativa de vários cientistas com o Dalai Lama para criar encontros regulares, fundos de pesquisa. Tem outro filósofo famoso que vocês com certeza já ouviram falar, que é o Francisco Varela, o chileno, biólogo também, que desenvolveu uma teoria muito famosa, a teoria da Embodied Cognition, né? Da cognição incorporada, que ele também era budista, mas assim, era cientista, fazia pesquisa como cientista. Nesse campo mais filosófico, e era um praticante também, bem praticante de meditação muito sistemático, mas a ideia justamente é essa, não é você ser esse praticante, se você quiser, é ótimo, mas o próprio Mathieu Ricard fala, se você conseguir parar durante o seu dia 3 minutos para fazer colocar sua consciência na respiração, isso por si só é uma âncora para você dar uma aliviada naquela divagação da mente. Ou então 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, vai depender da sua disponibilidade e da sua motivação. Faz diferença.
A questão toda é essa central, né? Você não precisa abandonar o catequismo aí, ó, os discípulos do padre Camilo, para poder fazer a atenção plena, consciência plena. É uma ferramenta, como todas as outras ferramentas aí de entender a realidade, se comportar, que a gente tem à nossa disposição. Só que aí eu fiquei com a seguinte... Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é sobre a autocompaixão e a outra, vamos ficar aqui primeiro, que obviamente, podem existir práticas que replicam o mecanismo da consciência plena sem ter consciência de que estão fazendo isso. Então, pode ser, por exemplo, alguém fiel assim que reza Ave Maria várias vezes, assim, e concentrado no que está fazendo, tá ali meio que replicando essa ferramenta sem saber. Pode ser o caso, pode acontecer uma coisa assim. Então, uma boa questão. Qual a diferença entre Eu você estar... joguei na religião para ser polêmico, mas a gente poderia imaginar qualquer coisa, né? Alguém que está fazendo uma série de exercícios, qualquer coisa, Isso. dirigindo. Então, tem uma diferença entre você estar concentrado numa atividade, por exemplo, eu estou lendo um livro totalmente imerso naquele livro, né? E não Sim. estou me distraindo pelo barulho, não, quer dizer, não está atrapalhando o barulho, outros estímulos não estão meus pensamentos não estão me atrapalhando. Ah, tem isso, mas assim, tem uma motivação, no caso, na prática, tanto de manter a atenção num determinado tipo de, de objeto, de foco, pode ser um objeto externo ou interno ao próprio corpo, mas também tem esse elemento, já abrindo parênteses, assim, por exemplo, você pode treinar a sua consciência para ser um sniper, né? Para essa pessoa que atire Uhum. bem. E tem uma crítica, de certa forma, que a ideia é que a prática da consciência plena ela deve estar motivada, deve estar imbuída de um desejo de você ter uma mente mais pacífica e de não fazer o mal. Nesse sentido, eu colocaria assim, que não é apenas uma prática de concentração pura e simples. Vamos tornar mais concentrado para ter um melhor desempenho em tal esporte. Claro que você pode pensar dessa maneira, mas a ideia, mesmo quando essa prática é trazida para o contexto da psicologia ocidental, é de que você vai ter... Porque a ideia, assim, no contexto budista, pessoal, a ideia é que a prática de mindfulness ela está atrelada à prática da compaixão, né? No contexto, quando ele vem para o contexto laico, nem sempre está tão integrado assim, não é trazido assim. Mas a Uhum. ideia é você ter concentração e um desejo genuíno, né, de ter uma mente mais estável e não causar sofrimento a outra pessoa. Então, Então, tem sem esse concentração, não é apenas desejo, pura e simples. sem esse desejo de ter uma mente mais estável, não configuraria como consciência plena. De certa forma, sim, uma mente mais estável, uma capacidade de ser menos reativa às próprias emoções, de aceitar a sua experiência sem lutar contra ela, de certa forma, isso sim, poderia ser chamado como um tipo de ganho que advém da prática. Então só para ver se eu entendi. Vamos voltar lá para o discípulo do Padre Camilo que quer usar a reza do terço para fazer consciência plena. Se ele tiver essa consciência de que ele quer ter uma mente mais estável, quer ter esse objetivo, ele poderia usar esse momento de prece como mecanismo. Mas sem Sim, isso, espontaneamente, não. isso, é essa ideia. Você está buscando essa estabilidade. Se você tem claro Uhum. esse norte de estabilidade e de menos reatividade, ter uma capacidade de não ser tragado pelos seus pensamentos, não ficar preso nessas ruminações e perceber que o pensamento, uma boa metáfora, uma prática formal é você sentar, olhar para a sua respiração, se o foco for a respiração, o foco pode também ser um pensamento, né? Observar os pensamentos Uhum. à medida que eles surgem. E a ideia é que a sua mente é uma espécie de céu azul e os pensamentos, as emoções são nuvens. E E vão as nuvens elas passando. fazem vários formatos, desfazem. E a ideia é você se identificar com o céu azul e não com as nuvens. Entendi. É muito bom porque o exemplo que você deu primeiro de todos aqui foi da respiração e da alimentação. Eles são os que estão mais acessíveis, né, para todo mundo. Qualquer outra E coisa que você propor, é, pode ser que alguém na vida dessa pessoa ela não tenha esse tipo de prática, mas respirar e comer é um negócio meio que universal. pois Mas, é. de fato, pelo que você explicou, uma vez que você tenha consciência de como funciona e que você tenha domínio da coisa, o céu é o limite, né, do que você vai usar como ferramenta da atenção plena.
qual objeto vai ser da sua atenção. Você pode utilizar, por exemplo, as pessoas que têm fibromialgia ou dores crônicas, por exemplo, utiliza justamente para não ter o que a gente chama de dor secundária, que é o que? Você ter uma dor e ficar com ruminação. Minha vida é uma merda por essa dor, não vale a pena viver. Essa dor Elas usam a dor? Que isso, você tá de brincadeira. Não é infligir uma dor, assim, para fazer a prática. Não. Elas usam a dor que elas já têm. Isso, né? Você fazer o uso de colocar sua consciência nessa dor e ter mais tolerância, aceitação, tendo em vista que é uma dor que não tem como ser, não tem como você mesmo com remédio, ela tá ali com você. Então a ideia é você aceitar. Não tem solução a dor. Caraca, sensacional, não sabia disso, que sensacional. Ou então emoções desagradáveis. Eu não tenho esse tipo de dor, mas eu li um livro chama Little Life, que conta a história de um personagem que ele é atacado em determinado momento da história. Quando começa o livro, ele tem essa deterioração num nervo, que cada vez mais ele vai ficando mais incapacitado, e ele sempre sente dor, e cada vez mais ele sente mais dor. E essa dor secundária fica muito explícita na mente do personagem que você está acompanhando, que você está vendo do ponto de vista dele. Que ele sofre muito a dor, mas junto com essa dor que ele sofre, física, ele sofre muito mais de tudo mais que ele não consegue entender, aceitar, que ele sofre, que ele pensa, da humilhação que os outros verem ele sentindo dor, da dificuldade de ter que usar muleta em determinado momento. Então ele vai criando camadas de dor, como você chamou de dores secundárias, em cima daquela dor física ali, que no caso é inevitável. Você pode utilizar isso como uma espécie de objeto para você utilizar, justamente treinar sua mente para ter uma capacidade de aceitar e ir retirando essas camadas. Vai ser desconfortável viver com essa dor? Vai. Mas é muito mais desconfortável viver com essa dor e com ruminações intermináveis sobre essa dor. Então, emoções dolorosas, por exemplo. Você passa por você leva um pé na bunda lá, tá naquela fossa, por exemplo. Você pode muito bem ir beber pra caramba para suportar aquela força e fazer uma série de comportamentos. Nada contra isso. Não é um discurso moralista. Mas, por exemplo, você pode utilizar uma atitude de aceitação que você já adquiriu por meio das suas práticas para olhar para aquele sofrimento, olhar para ele, né, reconhecer, aceitar, investigar e, por exemplo, ter uma atitude como a gente tem com um bebê que está chorando. O que é que você faz com um bebê que está chorando? O que é que eu posso fazer para diminuir a dor dele? Aí entra na ideia de compaixão. O que é que eu posso fazer por mim para diminuir esse sofrimento que eu estou passando? Né? Pode ser assim, eu posso chamar um amigo para passar comigo. Essa atitude de ter a capacidade, assim, eu quero diminuir o meu sofrimento. Né? Não é fazer de conta que ele não existe, eu quero diminuí-lo. Mas para diminuí-lo eu preciso aceitar que ele está aqui comigo. Né? Aceitar, eu posso olhar para ele de uma tal maneira que eu não vou brigar contra ele, mas eu vou aceitar, investigar nesse sentido de você, por exemplo, estar com raiva, né? Ao invés de você quebrar tudo, você tem algumas estratégias, né? Pegar uma bola macia, ou então aquela raiva que não é muito intensa, que dá para você... Como é que essa raiva se manifesta no meu corpo? É no abdômen, é na garganta, as minhas mãos ficam mais tensas, e você poder observar o seu corpo, né? Você poder observar o seu corpo, e esse próprio ato de observação em si mesmo é muito interessante, que você percebe, eu não sou a raiva, né? Você se identifica não com a raiva, mas com aquela parte da sua mente que observa a raiva. Isso pode parecer muito simples, mas o engraçado é que dá uma outra perspectiva diante daquela emoção. Você pode falar disso em qualquer coisa. O exemplo pode ser para as outras emoções, até mesmo para o pensamento. Tem um pensamento muito desconfortável e você sair do pensamento e olhar para o seu pensamento desconfortável, ao invés de ficar dentro dele. A gente é professor da educação básica e a gente tem esse problema, né, de você quer fazer o negócio, mas acho que é mais acertado na educação, porque tem tanta coisa atravessando a educação que tem mais dificuldades. E eu tô fazendo esse estudo mesmo, que eu queria pensar essa atitude do professor em relação à sala de aula, em relação à baderna, em relação ao caos, às dificuldades, e pensar não uma pedagogia no sentido de o processo de ensino-aprendizagem, Piaget e Vygotsky, mas pensar conselhos, assim, para mim como professor e para quem quiser ler isso, de como construir uma atitude que você tenha uma saúde, né, preserve a si mesmo em todas essas dificuldades que a gente vê, que vão desde
rede de ensino desvalorizando o professor, aluno, que tem os próprios problemas dele, não sabe lidar com o processo. Então, estou estudando isso e eu vejo muito do que você fala nessas filosofias estoicas antigas. Você pode falar rapidinho dessa relação, se já foi estudada, se há essa relação, qual é a diferença? Entre a filosofia estoica e a filosofia budista ali, dessas práticas que surgem no contexto filosófico e religioso budista, pergunta sobre isso? Essa atitude que tem nessas práticas de, como é que eu posso dizer, assim, de destacamento, né? De você não brigar contra o pensamento, não brigar contra a circunstância, mas aceitar que ela está ali e trabalhar em cima disso. Qual que é a semelhança, a diferença disso? Então, Pedro, o grande filósofo francês, não, Pierre Hadot, né, aquele trabalho dele sobre a filosofia como modo de vida, né, que ele fala do estoicismo e de outras escolas filosóficas, eu particularmente não conheço a literatura assim, em detalhes sobre os paralelos, mas eu consigo enxergar muitos paralelos, né, pensando, inclusive o estoicismo tem muita influência na terapia cognitiva, né, principalmente na terapia racional emotiva do Albert Ellis. Ele criou a terapia... Oi? Tem esse registro dessa influência, então. Na terapia cognitiva e na terapia racional emotiva tem influência direta do estoicismo. Uhum. Agora, a relação, por exemplo, dessas práticas de consciência plena e dos conceitos filosóficos e metafísicos, porque assim, a gente faz essas práticas e a gente não integra no contexto laico o paciente, o que quer que seja, tem toda a metafísica subjacente, né? Quem pratica com certeza, faz a reflexão sobre o vazio, sobre a coemergência da realidade junto com a percepção do sujeito. Mas, assim, eu percebo muitos paralelos, por quê? Porque é aquela ideia, não é o discurso da filosofia moderna, que é um discurso sobre o mundo, que não tem relação com o modo como você vive. É muito concreto, você tem um discurso sobre o mundo e você tem um modo de viver que é compatível com esse discurso. E, obviamente, que naquela época não tinha o nome religião, né? Isso não era religioso, era simplesmente um modo de vida. Então, assim, eu vejo muitos paralelos, realmente, entre a filosofia estoica e essa filosofia, né, que é difícil chamar o budismo, filosofia e religião, mas assim, esse modo de você se relacionar com a experiência, se relacionar com o mundo, e essa ideia de práticas, né? Não é só você ler, mas você praticar no dia a dia, nas coisas mais simples, como na alimentação, você praticar, de certa forma, encarnar essa visão de mundo. Né? Por exemplo, essa coisa da alimentação, do comer, consciência plena ao comer. Então, a ideia é você, no ato de comer... Eu quero aderir, quero fazer um curso com você aí, eu quero fazer um curso para aderir a essa daí do comer. Quero parar de comer sem... Tem muita gente, cara, transtornos alimentares, por exemplo, o pessoal, tem muita gente trabalhando com isso, assim, justamente para as pessoas terem mais consciência e perceber, assim, que já está saciado, perceber o que está por trás desse comer compulsivo, essa ansiedade, né, que geralmente está muito associado, e você tem desenvolvendo a habilidade de ter mais tolerância à ansiedade, manejá-la, consequentemente diminui esses comportamentos do comer compulsivo, e no próprio ato de comer você integrar, né, essa atenção plena ao comer, e uma refeição de 10 minutos se transforma num momento de paz, não no momento de afobação, de correria. Os ouvintes, só para fazer um destaque, aproveitando essa fala do Rondinelli, muitas coisas que a gente fala é o que a gente estuda, é o que a gente sabe, que a gente leu, que a gente viu, que a gente aprendeu. Algumas coisas a gente faz pontes, assim, a gente faz ligações que não necessariamente falam completamente daquilo, né? Então, no caso, por exemplo, a gente está falando, assim, de semelhanças que a gente vê em certas atitudes, mas, por exemplo, a metafísica por trás do estoicismo é completamente diferente da metafísica por trás do budismo, e nem precisa ser especialista para ver isso. Então a gente não está falando de uma semelhança dessa coisa que vem por trás. Estou falando dessa ponta assim da lança, como a gente consegue enxergar essas ligações assim. Prático, né? Mas o Pedro, eu acho que até não sei se o Rondinelli conhece também dessa aproximação, ele sabe, óbvio, das bases da terapia cognitivo-comportamental, mas se você for parar para pensar o aspecto... Porque só um parêntese rápido, né, pro ouvinte aí, o estoicismo é uma filosofia da época, nasce na Grécia, também tem uma influência em Roma e tal, que defende que a realidade é uma filosofia que está dividida em 3 pontos, né? Que é que eles chamam de física, o que eles chamam de lógica e o que eles chamam de ética. E na parte da lógica,
que é a parte que a gente hoje chamaria de epistemologia ou de teoria do conhecimento, o estoicismo ele tem uma visão que eu acho que ela é muito próxima da terapia cognitivo-comportamental, cara, porque não nesses aspectos mais básicos, né, de como a realidade é e tudo mais, mas que o estoicismo defende que você ter uma compreensão adequada da realidade, você conhecer como a realidade funciona, vai fazer com que você não sofra. E aí vai ser o aspecto ético, que é você aceitar esse conhecimento da realidade, como as coisas são, para viver uma vida sem perturbação e tudo mais. Eu acho bem interessante, assim. Exatamente. Tem até um livro de um filósofo britânico que é mostrando as raízes estoicas, pelo menos não as raízes, mas os paralelos entre o estoicismo e a terapia cognitiva do Beck e a terapia racional emotiva do Albert Ellis. Porque realmente a ideia é que, no contexto de terapia cognitiva, né, o que faz a gente sofrer não é os eventos em si, mas a interpretação, ou seja, nossas crenças sobre os eventos, sobre nós mesmos, sobre a nossa, como a gente vê o mundo, vê a si mesmo, e ver o futuro. Então, se você tem uma terapia nesse sentido dessas crenças, automaticamente você vai ter emoções menos perturbadoras, né, com as quais você vai conviver. Mas, assim, esse paralelo, né, pessoal, entre a maneira como o estoicismo, né, a metafísica estoicista, e as práticas também que são, né, o meditar sobre a morte, uma série de práticas, né? O livro do Marco Aurélio é chamado Meditações, né? Um exemplo do método histórico. Então, eu vejo muito paralelo, não na metafísica, mas na relação entre metafísica e práticas concretas que você aplica no dia a dia. Você não vai ver, por exemplo, um filósofo moderno não tem essa ideia de você viver de acordo com aquela... Você tem um discurso sobre epistemologia de Hume, você não tem necessariamente uma maneira de viver que é humeana. Sei lá, eu não consigo ver assim. Eu também não. Frederico Krepp, eu nem sei se essa propaganda vai ser autorizada porque você é um canal polêmico, um canal metido com política. Mas vamos supor que o canal seja monetizado no YouTube, os patrocinadores começam a bater na sua porta querendo ligar seus produtos a você. E aí, o que a gente faz? E se alguém por aí chamado Frederico decidir criar o seu próprio canal Frederico Krepp, seu próprio instituto, sua própria página de análise política, como é que você fica, Fred? Só o seu batismo lá na igreja catedral é suficiente para preservar essa marca Frederico Krepp? Acredito que não, né? Completamente certo, não, Frederico Krepp. Para proteger a sua marca, você precisa ir atrás de registrar isso. E, Fred, você tem CNPJ? Não. Você tem um faturamento milionário? Infelizmente, não. Você tem um escritório no 14º andar de um prédio da Avenida Rio Branco? Gostaria, mas não. Você não precisa ter nada disso para registrar sua marca. Para você registrar sua marca, ouvinte, se você tiver interesse, você pode entrar em contato com o pessoal da Sabiá, registro de marcas. E tudo que você precisa é ter uma atividade. Fred, você tem uma atividade, não tem? Sim. Tá lá produzindo conteúdo de política, até de filosofia, que eu vi que você tá tendo uns vídeos lá de ética lá, querendo roubar o nicho do não precisa copiar. Você precisa ter uma atividade. Amanhã eu vou fazer um de filosofia também, mesclando agora. Olha que sem vergonha. Você precisa ter uma atividade, como o Fred, não precisa de CNPJ, não precisa de escritório, não precisa de faturamento milionário, e você precisa que essa atividade esteja sendo representada por uma marca. No caso do Fred, é o rostinho dele, o canalzinho dele, o nome dele, mas no seu caso pode ser qualquer coisa aí que você inventar. Tinha uma padaria aqui lá em Paraíba que era o rei do pão quente. Esse cara não era um monarca, né? Não existe um país dos pães e esse cara era o soberano desse país, não existia isso. Ele declarou que a atividade dele de assar pães, vender guloseimas, era representada aí por esse ícone do pão coroado, com esse nome. E aí você protege isso. Para que protege isso? Para ninguém roubar sua marca, ninguém usar sua marca indevidamente, ninguém mencionar o seu símbolo, usar o seu símbolo num contexto que você não queira. E no caso de pessoas como o Fred,
poder, então, também usar essa marca registrada para licenciar, por exemplo, trabalhar com publicidade, que é o que o NPC está fazendo agora. Então, se você tiver interesse, tem aqui na postagem desse episódio os links de contato com Sabiá Marcas. Também tem o canal do Fred, caso vocês já não tenham visto, excelente canal, o melhor que está tendo. E lá, diferente do canal do Fred, que não dá desconto nenhum, vocês conseguem um desconto de 10% com a Sabiá usando o código do Não Precisa Copiar, que esse sim, Fred, é NPC10. A outra coisa que eu queria te perguntar, voltando agora para a autocompaixão, é que antes eu ouvia muito sobre a autoestima. E aí eu notei nos conteúdos que eu sigo de psicologia que começou a se falar mais da autocompaixão. A minha pergunta é, são coisas diferentes? É uma questão de superação do conceito? Então perceberam que a autocompaixão descreve melhor, caracteriza melhor o que a gente precisa e a autoestima não, e aí ela foi abandonada? Ou são coisas diferentes, tem seu lugar, tem seu momento diferente? Como é que funciona aí a relação entre essas duas ideias? Então, Pedro, tem uma autora chamada Kristin Neff, uma psicóloga americana, que ela é uma das referências nessa área de autocompaixão. Ela prefere falar em compaixão, não, ela fala em autocompaixão, mas assim, ela prefere falar em compaixão direcionada a si, ao outro e ao mundo em geral, né? Para não ficar essa ideia de que é só totalmente dirigida a si, justamente para não ser tão autocentrada. Porque não funciona assim, não tem como você ter autocompaixão se você também não tem compaixão pelos outros. Desde aqueles outros, vamos dizer assim, os amigos, até um outro que você não gosta. Por quê? Porque a ideia é o que é compaixão? O desejo genuíno que o outro não sofra, que você não sofra. Não quer dizer ser condescendente com erros, né? Por exemplo, Bolsonaro tem que pagar pelo que ele fez. Mas, assim, a ideia é que você não deseje genuinamente o mal e cultive essa raiva, esse desejo que o outro sofra. Então, a Kristin Neff é uma referência. Quem quiser procurar, assim, ela tem escala para medir autocompaixão, por exemplo. Que o desejo para a realização da justiça não se torne um rancor, um ressentimento no seu coração. Isso. Essa ideia de você, no contexto budista, é você não cultivar os venenos da mente, né? A raiva, a vingança, o rancor. Então, a diferença dos conceitos. O conceito de autoestima, que é um conceito antigo, assim, né? A psicologia tem isso, né? Os conceitos da psicologia, ao contrário de outras ciências, ele acaba entrando na linguagem popular e ele vai se modificando e perdendo quase a sua origem lá no contexto mais teórico. Mas, assim, a crítica que a Kristin Neff faz do conceito de autoestima é que, subjacente ao conceito de autoestima, está a ideia de que você tem que ter uma estima incondicional por si em qualquer momento. E quando você não conseguir ter essa estima, algo está errado. Por exemplo, quando você se sente mal, ou quando você se sente um merda, ou quando você acha que você está cheio de culpa, é como se você não tivesse autoestima. E a autocompaixão é diferente por quê? Porque a sensibilidade que você desenvolve para perceber o sofrimento em si, aceitar esse sofrimento, encontrar maneiras de diminuí-lo. Então, não é a ideia de você ter uma estima incondicional por si mesmo. Engloba, vamos dizer assim, elementos da autoestima, mas é mais abrangente, no sentido que não se trata apenas de estima de si, mas de reconhecer, por exemplo, eu reconheço que nessa parte eu tenho defeitos, eu reconheço que nessa parte eu não sou tão bom, mas eu não me martirizo por isso e não me critico por isso, no sentido de ficar ali remoendo, né, se castigando. E na nossa cultura, a ideia de autoestima é como se fosse uma espécie de mágica. Tem autoestima que tudo vai dar certo, autoestima E a ideia de autocompaixão, eu acredito que ela é mais ampla e mais sábia, porque, assim, olha, você vai se sentir mal em alguns momentos. Não vai conseguir passar. Você não vai ser o mais bonito. Algumas pessoas vão lhe rejeitar. E tudo bem. Você vai aceitar esse tipo de experiência com compaixão, ou seja, como é que eu posso ser sensível ao sofrimento e tentar fazer com que ele diminua? Isso eu acho que é mais poderoso, esse construto. Com certeza. É a ideia de, tipo assim, eu posso até me sentir o cocô, mas eu ainda sinto que eu tenho direito de existir, tenho direito de ter minhas coisas, tenho direito de ter meu momento. Senão, quando a autoestima falhar assim, quando você manda mal mesmo, né? Você vai ficar sem... Você não tem ela, né? Entendi.
E só um adendo é que pelo menos o Paul Gilbert, o psicólogo britânico que criou essa terapia focada na compaixão, ele pensa a compaixão não como emoção, mas como motivação. Por exemplo, você pode não gostar da pessoa, mesmo assim estar motivado para não causar o mal naquela pessoa, ou se você não pode causar o bem, pelo menos que não cause o mal. Então, por exemplo, se eu não gosto de alguém porque gostar, amar, isso é emoção, não está no nível da motivação, né? Mas é mais no nível da motivação, como se tem motivação para competir. Eu quero competir, tem motivação para não causar o sofrimento, ou pelo menos, se não puder diminuir o sofrimento de uma pessoa, ou de si próprio, que você não cause mais sofrimento ainda. Então, estou sofrendo e, além disso, vou ficar me criticando. Tipo, não passei na prova, Uhum. estou sofrendo. E, além disso, começar a me criticar por não passar, por ser um merda, por sou burro, todo mundo passa, eu não passo. Aí vem de novo esse sofrimento secundário. E a atitude autocompassiva seria: não passei, o que eu posso fazer para, de certa forma, me organizar para passar de novo e não ficar aqui ruminando. Uma boa estratégia é justamente: o que é que você faria se um amigo do peito, que você gosta muito, não passasse na prova? Você ia lá, chama ele de burro, de estúpido, você é um Uhum. energúmeno, ou você, pô, você não passou, cara, mas é possível se você passar, se você se organizar, é o momento, né? A gente consegue ser mais compassivo com os amigos do que com nós próprios. Que a gente distancia, né? Eu vi isso na coisa de criação de filho, né? Ah, se o seu filho quebra um negócio, você grita, quer bater, quer fazer acontecer. Mas aí, se fosse uma visita, um parente, um amigo visitou, quebrou um copo, o que você ia fazer? Você ia gritar com a visita? Você ia esgoelar com a visita? Ia querer dar um tapa na mão da visita? Não. Você ia virar para a visita e ia falar: que isso? Não fica assim, tá tudo bem. Seria essa mesma lógica, jogar essa reação nossa que vem assim, imaginar como seria se fosse com alguém que eu amo muito. E normalmente, né, gente, não sei como vocês estão amando aí, ouvintes, mas todos os amantes que eu já vi nesse mundo são pessoas completamente devotadas, querem cuidar das mínimas necessidades e vontades das pessoas que eles amam, né? Exatamente. Isso é muito importante. Você falou essa parte nas nossas necessidades, né? Tipo assim, estar atento às nossas necessidades e tentar supri-las na medida do possível. E deixar os outros suprir também, porque a ideia de compaixão é que você aceite a compaixão vinda dos outros. Tem muitas pessoas que sofrem porque não aceitam, não se acham digno de ser cuidado, não se acham dignos de ser amados. Então, quando você. A ideia é o fluxo, né? A compaixão como fluxo direcionado ao outro, direcionado a si, e do outro em direção a si próprio. A ideia é você aceitar essas atitudes de cuidado e dizer assim, e não é diferente de ser condescendente. O outro errou. E é muito mais compassivo uma pessoa que errou, você ir lá e dizer que ele errou e mostrar por que ele errou e como ele pode não errar, do que você ir lá e castigar fisicamente sem o outro entender, ou então castigar só verbalmente. Não é mais compassivo? Eu acho mais compassivo. Se eu errar, um amigo me dizer porque eu estou errado, até sofrer uma sanção pelo erro, mas não ser, vamos dizer assim, castigado eternamente e viver sobre o peso da culpa eterna, né? Esses conceitos que permeiam a nossa vivência subjetiva, permeiam a nossa subjetividade. Cara, é incrível o que você falando agora que passou. A sensação era exatamente essa que eu tinha lá na época da pandemia. Sensação que eu não tenho um sentido digno nem de pedir ajuda de ninguém. Olha só que doido isso. Pois é. Se fosse o Fred que tivesse assim, você ia fazer o quê? Você não ia lá, lá não ia porque era pandemia, mas você ia dizer a ele que ele não merecia É, pedir ajuda? exatamente. Ia querer, não, Fred, que é isso? Zero trabalho. Vamos lá, eu te ajudo. A gente até oferece, né? Fala assim, não, eu te ajudo, vamos lá. Vamos fazer. Doideira, doideira. A gente é um Muito puta doido, muito carrasco doido. de nós próprios, assim. Que a gente não percebe, mas o dia inteiro a gente tem uma série de atos, pequenos atos, que é de carrasco. E tem essa coisa muito forte na nossa É cultura, que é foda, é foda. para Isso você é ser bom, verdade. você tem que se motivar pela crítica, né? Tem que se tipo assim, não se pode ser vulnerável, você não pode falhar. E acaba que não é realista. Eu nunca vi ninguém assim. Você pode até conseguir, mas você consegue sangrando. Você Aham. poderia conseguir com esforço, mas sem sangrar, né? Sem auto-infligir sofrimento pela crítica, por esse tipo de atitude que é ensinada a gente, assim, meio implicitamente pela cultura, de que as coisas funcionam se você tem uma atitude mais violenta consigo próprio e tal. Às vezes que eu fui, na minha tese, eu sofri muito por isso, né? Toda hora comparando meu texto com outros textos, não tá bom.
E ao invés disso me motivar para fazer um texto bom, me paralisava. Eu disse, poxa, não ajudava a escrever um texto que eu queria escrever. Atrapalhava, né? Atrapalhava, paralisava. Não era realista. Olha, eu não vou fazer o texto que eu desejo, talvez, pelo meu autocrítico, mas sim fazer o texto que é possível. Né? E vou aqui, ao invés de ficar ruminando sobre não ser bom o suficiente, vou utilizar esse tempo para ler as coisas e escrever modestamente o que eu consigo escrever. Pô, isso é foda. Eu tenho isso, mas eu gosto do perigo, assim, cara. Eu sou fã do perigo. Então, tipo, eu já percebi que eu me cobro muito nesse mesmo questão aí que o Rondinelli escreveu. E aí, só que por me cobrar muito, eu acabo fazendo um negócio bom, assim, acaba saindo um negócio Sim. satisfatório, sacou? Então, tipo, às vezes eu me deixo cobrar muito para poder fazer um negócio bom, só que é um limite muito problemático. Mas é foda. Eu produzo com alguém com uma chibata perto, né? Exatamente. É o combustível a emoção é o combustível do negócio. Isso é bem perigoso, tem que ter mais organização e tal, mas Pô, é foda, cara. Eu tava no. Essa semana mesmo saiu Teve o concurso aqui do estado, domingo agora, né? E eu vou fazer um concurso também lá pra Amapá, em janeiro, pra universidade lá e tal. E aí saiu nessa mesma semana, saiu a inscrição da. Saiu a lista de candidato lá do Amapá e aí tava aproximando o concurso e tal. E aí já começa aquilo, né? Se eu tivesse uma prática maior da meditação, de atenção plena e desse maior controle, eu não sofreria isso, mas aí já começa, pô, fudeu, não vou passar em nada, tô fudido. 300, tem gente lá mais qualificada que eu, e aí aí você fica assim, aí foi fora, cara, aquele dia que você fica, fiquei meio dia cabisbaixo, assim, aí depois que eu acordei, dei uma relaxada, eu consegui pensar, eu pensei, não, pô, tem igual um concurso. Existem etapas, né? Tem pessoas que às vezes são muito qualificadas que vão mal numa etapa, ou que eu mesmo posso ir mal e tal. Então, assim, calma, né? Uhum. Não é bem assim. Tudo. Botar a racionalidade no lugar também é bom, né? Exatamente. Fred, eu fazia um negócio que era o seguinte, eu abria a dissertação do pessoal, e aí eu lia a dissertação deles e falava, pô, se o merda do Rodrigo escreveu isso aqui, eu também consigo. Claro que não foi suficiente, por quê? Porque a do Luiz me deprimia, entendeu? A do Luiz eu ficava, pô, esse cara é bom demais, eu não consigo chegar nesse nível. E aí é isso que acontecia. Mas a gente tem. E é muito. Porque a nossa cultura é a cultura da competição, né? Então, assim, como é que eu consigo avaliar a mim mesmo? Comparando com o outro o tempo todo. Só que, assim, é muito pouco. Muito pouco prático, porque você, ao invés de fazer o que você pode fazer, você está com esse tempo focado em comparar-se com o outro. Né? E depois a rede social foi que o bicho pegou mesmo, porque né, quem está mais rápido, uma corrida de cavalo, quem está correndo mais rápido, quem está produzindo mais conteúdo. Então, assim, estratégia de comparar para fazer o que tem que fazer quase nunca dá certo. Às vezes dá certo porque você fica assim com a vergonha, como o Fred falou, a pressão. Não. Assim, tem maneiras de fazer sem tanto sofrimento, né? Comigo não deu certo, não. Esse negócio de live de NPC derrubou a produtividade e não precisa copiar. Roteiro, tudo parado, edição, tudo parada. Mas aí ver o avanço, né, frequente, contínuo do canal do Fred tá sendo um bom exemplo e tá inspirando a gente. Mas esse negócio de live de NPC derrubou nossa produtividade, que a gente ficou deprimido que esse tipo de conteúdo gera views e um belo podcast como esse, não. Isso realmente complicado lidar com isso. A ideia é essa, então, Pedro. A ideia não é tipo você lutar e se achar um merda por sentir isso, mas aceitar que tá sentindo isso e assim, como é que eu posso aceitar essa emoção, investigá-la e fazer com que ela não me leve a comportamentos mais autodestrutivos, como, por exemplo, agora eu vou abandonar tudo, não quero fazer mais nada. O legal dessas práticas é isso, que ela não é coisa abstrata, que você só faz 10 minutos, termina ali e você entra no piloto automático. A ideia é trazer a prática para o dia a dia, assim, você está dirigindo o carro e poder, assim, parar, não ficar desatento, mas sentir, ao invés de ligar o som, sentir as sensações físicas
da direção na sua mão, sensação física do seu pé tocando o acelerador. Tipo assim, aterrar, né? Essa ideia de aterrar. Ao mesmo tempo, de uma emoção dolorosa. Aproveitar uma emoção difícil para praticar, né? Para praticar essa capacidade de aceitação da experiência tal como ela aparece no momento presente, sem julgar. Oh, excelente. Rodinei, eu não sei se você tem mais questões. Você tem mais algum ponto específico que você precisa falar? Não, cara, né? Eu acho que a gente, assim, não foi nada assim, seguindo, fomos conversando, assim, eu acho que tinha para falar era isso. Acho que é um universo muito amplo, né? Tem desde uma entrada mais, assim, mais de técnica mesmo, como uma entrada mais filosófica. Tem muito material, assim, de pensando filosoficamente, essa integração entre a prática da filosofia oriental com a psicologia moderna, desde coisas assim, ensinando passo a passo, guias de como fazer. Então depende muito do gosto do freguês, assim, do que a pessoa quer. O NPC Humanidades está aqui para isso, para dar um gosto, sim, para o pessoal que quiser ir atrás. Vocês podem seguir o Rondinelli, né? Além do Instagram, Rondinelli Mariano Psi, tem mais algum canal que você produz conteúdo, que você fala dessas coisas? Não, cara, só Instagram, e eu tô reativando, porque confesso que sofro do mesmo mal que você estava comentando aí. Realmente as redes sociais ainda é um pouco hostil, assim, mas eu pretendo retomar, assim, com mais frequência a produção de conteúdo. Mas eu só uso o Instagram mesmo. Ocupar esse espaço. Mas, assim, a gente não tem nem tempo, nem espaço para fazer o passo a passo, para ensinar, para apresentar os estudos todos, para o pessoal que quiser se aprofundar teoricamente. Mas, assim, se você puder, para encerrar, falar assim, quais são os desafios que quem tiver disposto a ir atrás dessas práticas vão enfrentar na hora de começar a implementar? Que tipo de desafio ele pode esperar e, conhecendo esse desafio aqui com você, se preparar para ter um desenvolvimento mais saudável assim dessa atitude? Eu acho que um grande desafio, Pedro, é achar que você vai fazer e sua vida vai mudar, né? Esse obstáculo, achar que é uma coisa assim, vou fazer 5 minutos de atenção plena à respiração, minha vida vai ser diferente daqui a um mês. Houve uma vez um cara que fez um retiro de 3 anos e disse assim, o que é que mudou? Isso, pouca coisa assim mudou. O que eu aprendi foi isso. E outro obstáculo, assim, a questão da pressa, né? E realmente essa questão dessa mente, da distração, né? Eu mesmo, até hoje, assim, eu lembro quando paro para fazer, a minha mente vai, poxa, aquele filme, aquele livro, né? Então, assim, ter paciência consigo mesmo no processo é muito importante, assim. Aceitar que essa impaciência vai vir e faz parte. E tudo bem, né? Não precisa fazer meia hora todo dia. Começa com 5 minutos, com 2 minutos, 3 minutos por dia. Você está ali no trabalho, dá um tempinho, 3 minutos, toma uma água e mantém a atenção plena na respiração. Isso por si só já é terapêutico. E daí você vai aumentando com o quanto você se identifica com a prática, né? Nem todo mundo se identifica, mas se você se identifica, e incluir em atividades do dia a dia, né? Como eu disse, né? Meditar andando, a prática de, né, prestar atenção, sei lá, nas plantas. Tem uma série de estratégias. O legal é isso, que não é uma coisa assim, tem que ser feita de uma maneira só. Pode fazer deitado, escaneamento corporal, por exemplo, né? Manter a atenção nas sensações físicas do seu corpo. Além de relaxante, é legal que você aterra, assim, você sai do ar, do pensamento, e aterra no seu corpo. Então, assim, os obstáculos destacaria esses dois. Uma certa pressa em achar que você vai ter um turning point, assim, na sua mente, já sendo fazendo um pecado, assim, contra a sua suna, né? E essa ideia de que você, tipo assim, eu não consigo porque minha mente se distrai. Não, é da natureza da nossa mente. A parada é essa mesmo, né? A mente se distrai, só que a gente não tá lutando contra isso, a gente tá usando isso a favor. E você não vai lutar, você vai lembrar do objeto da sua atenção e voltar com gentileza. Então, se você percebeu que sua mente se distraiu, ótimo, você já está atento. Você já não está tão distraído assim. Tem uma parte da sua mente que não está distraída, foi aquela que percebeu a distração. Então isso, cara, já é uma mudança. Perfeito. Já é uma mudança de perspectiva. Perfeito. Fred Crepe, o ouvinte, está maravilhado com esse episódio de hoje e ele falou assim, eu vou enfiar
vou tirar o escorpião do bolso e vou gastar um dinheiro com o N Precisa Copiar, igual o nosso querido @Causax, que saiu do apoio socrático kantiano e está no apoio sofista pragmático. Acabou de assinar lá o nosso Catarse. Já são 5 pessoas patrocinando essa bagaça. Se o ouvinte quer se juntar a esse pessoal, onde ele vai encontrar essa campanha de apoio? Eu não preciso copiar, Fred. No Apoia-se. Que apoia-se, Fred? É no Catarse. Seu maluco. No Catarse, só pesquisar, não precisa copiar lá. O que você acha lá? O cara tá mandando os ouvintes pro lugar errado. E se o ouvinte for uma pessoa que não é sistemático, se o ouvinte for uma pessoa que não tem uma leitura unitária de Platão, Fred, se ele deixa os diálogos todos soltos e ele não quiser apoiar todo mês certinho o valor, quiser mandar um Pix quando der, quando quiser, quando puder, ele vai mandar o Pix para qual chave? Ele vai mandar o Pix para a chave nprecisacopiar@gmail.com. Essa daí você fez certinho. Caralho, moleque, acabei de ver aqui. Eu ia falar assim, ó. Ele vai mandar o Pix pra chave 094242, manda a minha É a sua chave. Você já é um cara monetizado do YouTube e você quer roubar o nosso pouco Pix. Frederico Crepe, acabei de entrar aqui para conferir o sobrenome do @Causax, que é Luan Molose. Um salve para o Luan, que é nosso querido ouvinte, que foi o primeiro. Na verdade, eu não sei se o Bruno Takara ou o Luan Mosoli foi. Vou falar que foi o Luan, porque o Luan tá doando no Catarse essa semana e o Bruno doou no Pix na última. Eu fui entrar aqui para conferir se o sobrenome dele era esse mesmo e eu descobri que tem agora um 6º ouvinte que está aqui se doando para Não Preciso Copiar, só que eu não consigo ver porque a pessoa aqui está doando em segredo. Nunca vi um negócio desse, não é? Sabia que tinha isso, não. Cara, é o kantiano, né, cara? Ele tá fazendo bem pelo bem, né, cara? Entendi. Então é isso. Ele não quer ser elogiado aqui no programa, né? Olha aí, @Causax. Ele faz pela justiça e mas sendo criticado por Fred. Pensa isso, tá? Só os kantianos. Eu não sou kantiano. Por mim, pode fazer o bem à vontade, ser elogiado e ganhar e ser coroado por isso. Então fica aí a nossa coroa não kantiana para o Luan. E a kantiana para o anônimo. O Fred já deu indicação, né, no meio do programa, do documentário. Você tem também alguma indicação? Algum filme, algum livro, algum canal, algum podcast que trate do assunto, que possa ser um caminho para saber mais, saber melhor, alguma coisa que você gostou, que você consumiu? Vou citar um podcast que para mim é inspiração, é o Coemergência, um podcast, é um amigo meu que faz parte, o Alisson Granja, é um podcast que tem uma inspiração budista, mas a ideia é contemplar o mundo interno e o mundo externo pela lente dessa visão das práticas contemplativas, né? Coemergência, o nome do podcast. Em termos de livro, o livro é Autocompaixão, né? E traduziram assim em português: pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Mas em inglês não tem esse título tão apelativo assim. Mas é Christine Neff, a autora, tem em português, Autocompaixão, pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Então, ela explica direitinho o conceito, o construto de autocompaixão, tem passo a passo de práticas para desenvolver. Como eu falei, a prática de autocompaixão está totalmente relacionada com a prática de consciência plena, né? Divide, assim, em termos de construtos, mas no contexto original do surgimento, lá na 2000 anos atrás, eles, né, estão totalmente relacionados. Então, eu indicaria esse livro e esse podcast, assim, tem muita gente no Brasil trabalhando com isso, assim, tem muita gente, muitos programas, inclusive, que não é terapia, que não deu tempo de falar, de programas dedicados ao cultivo da compaixão, né? Assim, 8 encontros por semana, 8 semanas, encontros de 1 hora e meia, que você pratica com um instrutor formado, certificado, para ajudar nesse processo, né? E outra coisa que eu falo, rapidinho, só para terminar, a importância de procurar instrutores, né? É muito importante essas práticas você desenvolver em grupo, né? Pedro, porque
ter pessoas treinadas, até para lhe ajudar na hora que falta motivação, né? Até para ajudar a entender algumas dificuldades alguns obstáculos que você está vivendo. Não que seja um mestre, não tem que ser um mestre budista, mas assim, alguém que tem certificação que já passou pelo treinamento e pratica com certa regularidade. É igual tocar piano, cara. Você é um tipo de habilidade que você desenvolve com a prática. Não desenvolve lendo apenas, mas fazendo. E ter alguém que sabe tocar piano ajuda, né? Total. Beleza, então, Rondinelli, adorei sua participação. Se você quiser voltar, o NPC está de portas abertas. Muito interessante. Obrigadão. Cara, obrigado vocês aí pelo convite. Saudades aí não sei se vocês estão em Juiz de Fora ainda, mas tenho saudade aí do período aí do CH, daquele friozinho. Eu tô mais ou menos em Juiz de Fora. Eu tô mais ou menos em Juiz de Fora. Sim, época boa que não volta mais. Tchau, ouvintes. Tchau, pessoal. Foi ótimo. Até a próxima. Falou. Tchau, galera. É um prazer. Qualquer coisa pode falar comigo aí pelo Instagram. É um prazer conversar com vocês. Quem se interessar mais pelo tema, estou disponível. Foi ótimo estar com a garotada aqui do podcast. Abração.